Estamos aqui mais um podcast com esse homem maravilhoso, que coincidentemente é o meu querido marido, Fernando Freitas, um médico e agora um terapeuta sistêmico de ponta. Bom, bem-vindos a esse episódio aqui. E eu tenho também uma companhia aqui interessante, que é a tal da doutora Carla, que é também médica, nós dois somos médicos, né? E ginecologista, obstetra, sexóloga, e que agora também é uma grande e enorme terapeuta sistêmica. Esposa desse homem, né? E minha esposa, é verdade. Aqui, não sei qual que é o grau mais importante aqui, né? Para o podcast, eu acho que é a relação profissional, mas lá em casa é a relação pessoal. Mas é isso aí, gente. Estamos aqui mais uma vez, ajudando vocês a filosofar um pouco, pensar sobre essas questões sistêmicas. E o tema hoje é muito gostoso. Eu adoro, né? Triângulo dramático e triângulo da realização é o que rege o planeta, né, Fernando? Meu Deus do céu. Então, prepare-se porque você vai entrar em contato com algo que é marcante. Nos nossos treinamentos, isso aqui vira uma febre, uma festa, uma confusão, é uma mobilização de energia impressionante. Mas eu vou te avisar, hein? Quando você conhecer triângulo dramático e depois o triângulo da realização, você nunca mais será o mesmo, tá? Você vai olhar para as relações de uma forma bem diferente. Então, veja se você quer continuar com esse episódio mesmo. Então, hoje a gente vai falar aí dos dois triângulos, né? Triângulo dramático e triângulo da realização. E olha o tanto que é importante ensinar até as crianças esse tipo de coisa, para elas irem para a vida já atuando de uma forma mais saudável do que entrando nesses dramas da vida, né? Para que serve esse tal do triângulo? O triângulo é um esquema muito interessante que você pode usar para analisar as várias relações que você tem com você mesmo, com as pessoas na vida, na sua família, assim por diante. Então, é um recurso extremamente importante para qualquer ser humano, como você estava falando, até para as crianças aprenderem sobre isso. Mas é algo que, quando você entende a dinâmica, compreende, fica muito fácil de você ver se você está numa relação saudável ou numa relação doentia. Eu vou contar como é que surgiu a história do triângulo dramático e como é que eu entrei em contato com isso, né? O Eric Berne, que é o criador da análise transacional, ele tem até um livro onde ele fala assim, de várias situações doentias de relacionamento. Tem lá, acho que mais de 100 situações. Então, ele é dando nome para cada situação. Então, as pessoas estudavam, isso aqui é uma situação assim, isso é assim, assim, assim. O Karpman, que era lá da análise transacional, ele olhou todo aquele monte de situações doentias e ele conseguiu fazer um resumo que todas aquelas dezenas ou mais de 100 relações doentias que estavam descritas lá, no fundo, seguiam sempre o mesmo modelo. E aí ele desenvolveu o triângulo dramático. Então, aí ele mostrou o triângulo dramático que é. Então, assim, o triângulo dramático são 3 funções que as pessoas exercem quando estão se relacionando de uma forma doentia. Então, todos aqueles modelos doentios lá que tinham lá seguiam, no fundo, essa essência. E eu adoro essência. Tanto é que tem o livro do Poder da Essência Sistêmica, né? Que fala também do triângulo dramático e triângulo da realização. Depois, se você quiser ver com mais detalhes, né? Então tá o livro aí, fazer um merchan para você comprar o livro aí também, porque realmente está muito bem explicado. E aliás, aí eu vou colocar. Triângulo dramático e triângulo da realização está super bem explicado nesse livro. Muito bem, então você vai entender melhor. Mas vamos lá, o objetivo aqui não é só vender o livro, mas também passar o conteúdo para você. Então assim, o que ele colocou nesse triângulo dramático? É assim, existe sempre, quando tem alguma dinâmica problemática, tem um problema. Então assim, tem um problema. A maioria das pessoas acredita que se você resolver o problema, as coisas melhoram. Ixi, doce ilusão. No triângulo dramático, você vive girando em torno de problemas. Some um, se arruma outro. Exatamente, é o que ela falou. Então, isso aqui é uma ilusão, até para profissionais da área, profissionais de ajuda, consultores. Então, se você não entender essa dinâmica do triângulo dramático, você vai cair numa armadilha. Porque a armadilha é o seguinte, não é o problema que cria as funções doentias que eu já vou explicar. São as funções doentias que criam o problema. Corre atrás do problema. Sempre. Se alimenta do problema. E aí você vai ver por que
que as pessoas ficam assim, a hora que eu resolvo o problema, daqui a pouco começa outro. Resolvo, começa outro. Por quê? Porque o problema é secundário. E para as pessoas entenderem isso, dá uma mão de obra, até os profissionais, mas depois que entendem, fica fácil. A questão é o seguinte, no triângulo dramático tem 3 funções. Essas 3 funções são a vítima, o salvador e o acusador ou perseguidor. Então, assim, são 3 funções. Toda vez que você vê uma dinâmica, você vai ver, por exemplo, assistir uma novela, um filme. A Luísa, né, que é minha filha, né? A Luísa chegou para mim e falou, pai, depois que você me ensinou esse tal do triângulo dramático, perdeu a graça assistir as novelas. E ela adorava novela. Eu falei, perdeu a graça. Eu estou avisando para você, hein? Se você gosta de novela, você vai identificar isso o tempo todo. Novela vive em cima de triângulo dramático. Novela e filme de Hollywood tem que ter tudo. sempre aí, né? O vilão. Tem que ter um mocinho que o salva, super-herói né? A e o vilão. vítima A vítima, o vilão e o super-herói. Pronto. Então, para você entender melhor aí, fica assim, a vítima, o vilão e o super-herói. Veja, para eu ser vítima, tem que ter um vilão, que é o acusador, o perseguidor. E aí tem que ter um super-herói, que é o salvador, para cuidar de mim. Então eu sou a vítima, coitadinho, estou sofrendo, quem poderá me ajudar? E o ser humano adora, né, esse triângulo Nossa, dramático. você vai ver. Eu vou dizer, você vai se identificar no triângulo dramático o tempo todo. E se você ainda não viu, começa a prestar atenção. E a gente não tem só uma função, né? Porque às vezes a gente está numa, às vezes a gente está na outra, cada hora a gente está de um jeito. As 3 funções. Na maioria das vezes a gente escolhe umas 2 ali, mas a gente vive as 3, todos nós. Eu, a Carla, você que está aí, todo mundo vive as 3 e não percebe. Tem uma outra que a gente atua melhor, né? Sai mais fácil. Nossa, aquilo flui, né? Flui. É só para dar ideia. Então, assim, são 3 funções. Então, assim, vamos lá, exemplificando assim. Tem a função de vítima. Toda vítima, para poder ser vítima, tem que ter um vilão, tem que ter alguém que está causando mal para mim, está me fazendo isso. E aí tem que ter um salvador, um super-herói. Não, mas peraí, a vítima ela tem qual sentimento? Ela tem sempre o sentimento de inocência, né? Sim, eu já vou. Eu não fiz nada. Hoje já está com ejaculação precoce. Você acha mesmo? Eu acho, assim como sexólogo. Eu já dou o completo de cada um, em vez de ter que ficar várias vezes indo e voltando. Enquanto eu estou aqui nas preliminares, eu você vou direto, já vai direto ao ponto. Diretas já. A vítima, ela tem uma característica. Ela é impotente, ela é uma coitadinha e, como a Carla falou, ela é inocente. Veja, olha o que estão fazendo comigo. Eu sou passivo. Parece um bebê no berço que eu estou chorando, com fome, ninguém dá de mamar para mim. Porque ninguém vem cuidar de mim. Porque ninguém olha para minha dor. Pode porque parar que eu já estou me sentindo culpada, hein? E esse é o fenômeno que, assim, quando você está perto de uma vítima, você naturalmente sente culpa, porque ela é inocente. Lei da polaridade. No episódio que nós falamos lá das leis sistêmicas, eu falei que tudo vem da lei da polaridade. Aqui também é polaridade. Então, assim, se eu sou inocente, eu sou passivo, eu estou induzindo que você seja o quê? Uma culpada e você tem que ser ativa. Pelos seus problemas. Então, assim, você tem que ser ativa. Então, se eu estou falando assim, eu estou passando fome, eu estou sofrendo. Fica esperando que eu tenha uma atitude em relação a tirar você do buraco que você está, né? Tem uma história que o Hellinger conta num livro. Bert Hellinger é o criador da constelação sistêmica, né? E aí, num dos livros ali, conta uma história. Diz que o cara está num trem lá, um trem-leito lá. Aí ele vai dormir, são vários beliches, né? E de repente ele vai descansar, vai dormir e tem um outro cara num outro leito que começa assim: ai, que fome, ai, que fome, ai, que fome, ai, como eu tenho fome, ai, como eu tenho fome. Aí o cara que estava lá foi, caramba, né? Aí ele foi até o vagão restaurante, comprou lá um lanche, trouxe, o cara tá aqui, ó. E aí o cara comeu, aí falou, bom, agora resolveu o problema, né? Não resolveu o problema, né? Ilusão. Aí ele vai lá e tenta dormir. Depois que o cara come, começa, ai, como eu passo fome na minha vida, ai, como eu sofro na minha vida, ai, como eu passo fome na minha vida. E essa é uma armadilha, né? Se você não souber
lidar com dinâmica de vítima, você vai cair nesse jogo. Então, por exemplo, ele fez o papel do quê? Do Salvador. Não consegue, eu vou né? cuidar do seu problema, eu vou resolver o seu problema. Isso aqui parece assim, eu vou fazer a lição de casa para o meu filho, porque aí ele não sofre, né? Engraçado, né? Fazer lição de casa para filho resolve. Você resolveria fazer lição de casa? Nenhum. Só atrapalha. Exato, porque cada um tem que ser responsável para resolver os seus problemas. Mas a vítima sempre se queixa de problema e dá um jeito de empurrar o problema para alguém. O salvador acha que é onipotente e que tudo depende de mim, eu vou resolver os problemas do mundo. Salvador é o bonzinho, ele é mais do que todo mundo, né? Ele é o bonzinho, ele vive para o outro, ele abre mão da vida pelo outro. Aliás, ele vive caçando o problema dos outros para não ver os seus próprios problemas, tá? Então é uma dica, né? Só um detalhezinho, porque o salvador, no fundo, não resolve o problema de ninguém. E outra, provoca um desconforto em quem está do lado, no sentido de falar assim, poxa, se ele é tão bom, eu devo ser ruim, né? Se ele é mais, eu sou menos. Polaridade de novo. Então é assim, por exemplo, aí você pega uma família... Bom, vamos passar para outra função. Nós falamos da vítima e do salvador. E aí vem a outra função, que é o certo. Eu estou aqui para vocês, estão todos errados, vocês estão fazendo tudo errado. Esse é o acusador, né? Esse é o acusador. Tá sempre com o dedão em pé, enfiado no teu nariz. Então, até engraçado isso que até fisicamente, né, você vê a postura. A vítima tudo encolhidinha, carinha caída. Sabe aquela carinha de vítima? Se você for num semáforo, você vai ver os mendigos. O mendigo tem que fazer função de vítima. Adivinha pra quê? Pra você sentir culpa. Aí até você dá aqueles dinheiro. emoji tem carinha de vítima, né? Então, aquela carinha de vítima. O Salvador parece assim, Jesus Cristo, de braços abertos. Eu vou cuidar de você, eu vou receber você, eu vou fazer carinho, eu vou te dar colo, eu vou te dar comidinha. Parece a mãezinha cuidando do bebê. E o acusador e o julgador, né? O acusador é apontado, vocês estão tudo errado. Tá sempre julgando todo mundo. Tá tudo errado, vocês fazem tudo errado, vocês não sabem o que fazer, a culpa é de vocês. É um acusador, ele fica jogando culpa. A polaridade tá aí, né? Ele se sente certo e quem tá do lado começa a se sentir errado por tudo que estão conversando. É errado. Então, assim, polaridade. Se um é muito bom e cuida do mundo, eu vou me sentir mal porque eu não tô cuidando do mundo. Ele é bom, eu sou ruim. Se o outro é certo, eu vou sentir que eu sou errado, porque ele é certo. Nossa, mas já tô ficando até irritado. É um inferno na Terra esse triângulo dramático. Você quer ver isso? Pega a reunião familiar. Você vai ver, é muito interessante. Se você começar a observar, reunião familiar, aí começam as conversas. As conversas são sempre as mesmas, né? Se bobear, tudo mesmo script, né? Tem a vítima sempre... Muda o endereço, peraí, muda o endereço. Muda o endereço. A minha família, sim, a família da Carla também tem essa característica. A sua família, com certeza, também tem, porque todo mundo faz. É impressionante. Isso aqui é só querer assistir, prestar atenção e você vai ver. Por exemplo, presta atenção na sua família. Quem é a vítima profissional? Sempre tem uma vítima profissional, um mendigo profissional, o sofredor, que está sempre ali, precisa que alguém cuide, alguém tem que dar dinheiro, alguém tem que dar tudo, alguém tem que dar comida, alguém tem que dar colinho. Todas essas coisinhas tem. Com certeza tem, você vai achar. Não é só na minha família e da Carla, não. Na sua também tem. Aliás, pode ser até que seja você, tá? Que você, então eu tô fazendo assim porque aí alguém cuida de mim. É a função do bebezinho. Assim, basicamente assim, é um bebezão. Ou um bebezinho, né? Bebezinho, mas é painho, né? Mas às vezes é grandão. É um bebezão, mas é grande, é bebê. Papel de bebê. É um bebê impotente, sofrido, passivo, que alguém tem que cuidar. O salvador é aquela mãe de bebê que eu vou cuidar dos bebezinhos, eu cuido de tudo, eu abro mão de tudo para que eles fiquem bem, para que eles fiquem satisfeitos, eu vou dar todas as suas necessidades. Parece uma mãe de bebê. Mãe de bebê. E aí o acusador, muitas vezes parece aquele pai que fala, escuta, você tem que parar de cuidar desse moleque, porque esse moleque já sabe andar sozinho, tem que carregar no colo, ele já sabe comer sozinho, para que você está fazendo isso? Você para de ser sem vergonha aí, vê se vai trabalhar, aí você também para de ficar cuidando e mimando esse menininho, sabe aquele O acusador aquele jogo. É uma metralhadora, aí né? O acusador, você tá errado, você tá errado, você tá errado, você tá errado, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é... Parece uma metralhadora. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Fica apontando o dedo, geralmente cresce o peito aqui, eu sou superior e vocês tudo são uma porcaria e fazem tudo errado. E a cada dia é um problema novo, mas os personagens com o mesmo discurso. E aí vem essa história. Não, é porque está acontecendo esse problema. Não é, não.
O problema é porque esse nosso filho está com uma dívida que ele tentou fazer tudo certo, então a dívida a gente tem que pagar. E a mamãe, precisamos cuidar dele, venha morar aqui de novo, eu vou cuidar de você. E o pai fala, não, o que é isso? Que absurdo, não é? Isso é bem comum. Tipo, e o ser humano gosta, né? Porque você já viu alguém assistir um filme que é tudo tranquilo, que é tudo legal? Que resolve, né? O ser humano gosta de sangue, drama. Gosta de drama, é impressionante. Tanto é que os filmes geralmente se resolvem no final. Hoje em dia nem se resolve no final. Deixa aberto, né? Aliás, para novela, filme, se você escrever livro de ficção, de histórias, tem até uma técnica. Você arrebenta com os personagens. Então, você deixa ele... Quanto mais drama, quanto mais desgraça acontecer, mais a gente fica. E é verdade, eu também adoro o filme. Quando fica lá, eles vão sacrificando, vai morrendo meio mundo. Nossa, agora vai embora, agora não vai conseguir, agora perdeu o braço, agora não sei o que lá. Meu Deus, como é que sai disso? A sensação que eu tenho, Fernanda, é que a gente é treinado para gostar disso, como se isso aí trouxesse uma dinâmica excitante na vida da gente. Mas eu já vivi outros casamentos, outras situações, que é um inferno na Terra viver num triângulo dramático. Você falou outros casamentos, agora tem uma coisa estranha. Outros relacionamentos. Você foi casado uma vez, mas Não, outros relacionamentos, vai, pronto. Agora aqui, deixa ver. Eu vou fazer um triângulo dramático. Vai aqui. Vai porque começar. você me enganou, porque eu achei que você tinha sido casada só uma vez, porque você... então o que é isso? Tá vendo? Porque agora... Papel de vítima, olha lá, tá vendo? Olha só, e eu que te amei profundamente, eu fiz tudo pra você, sempre achando que você... Agora é o papel do Salvador, tá aqui. Mas você vai ver, eu vou me vingar de você, porque eu sabia que você estava me escondendo alguma coisa. Pronto, agora é o acusador. Deu para entender como a gente vai ciclando rapidamente nas três funções? E quando a gente sabe disso, né, Fernando? Você não consegue mais ficar nesse jogo. A gente fica até irritado quando fica perto de uma pessoa que é muito salvadora, ou que é muito vítima, ou que só sabe ficar acusando. Eu já nem entro mais. Na minha família eu entro mudo e saio calada. Não dou minha opinião, porque é sempre girando em torno de algum problema. E eles tentam fazer você cair na armadilha. Impressionante. Esse é o objetivo, né? Assim, tem uma analogia que eu faço assim, as pessoas vivem jogando casca de banana, né? E aí a questão é se eu vou pisar e cair ou não, né? Com certeza. Agora, quando eu vejo que jogaram casca de banana, eu falo, já sei, jogou uma armadilha aqui para ver. E você, Fernando, o que você acha disso? Dê a sua opinião. Sério, mundo provoca, já começou, né? Você me conhece, né? E aí fica um joguinho que fica o tempo todo querendo te envolver. Então, você não acha que tem que ser feito assim, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que carregar no colinho, tadinho, eles estão doentinho, tadinho, esse aqui está sofrendo. Fernando, como é que a gente vai abandonar essas pessoas? O que é isso? Fernando, quando eu te conheci, eu não tinha esse conhecimento, absolutamente, né? E eu achava que isso era a vida, que isso era o normal de se fazer, né? Tanto que a gente sabe que existe todo um trabalho, todo um estudo de triângulo dramático de Karpman, mas eu não sabia de nada que fosse o contrário do triângulo dramático de Karpman. Eu não aprendi em lugar nenhum, nem assistindo filme, nem na minha vida, um jeito diferente ou mais saudável de lidar com as situações da vida, né? E a gente acaba recorrendo, né, de olhar para o problema e de ficar girando em torno do problema numa dessas três funções. Sim. Quando eu conheci o que você ensina pra gente do Triângulo da Realização, do Fernando Freitas, para mim o mundo mudou a forma como eu me relaciono com as pessoas, como eu não caio mais nas armadilhas, com o paciente, com os meus relacionamentos, com a minha família, com todo mundo. De onde você tirou o Triângulo da Realização? Bom, quando encontrei o Triângulo Dramático, para mim foi fenomenal, porque ficou muito claro compreender como é que as dinâmicas ocorrem. Quando eu entendi que o problema não é o problema. O problema são essas funções. Se você tirar, as pessoas continuam. A vítima sempre será vítima. Se resolver o problema do dinheiro, que faltou dinheiro, ela fica doente. Se resolver a doença, se é que resolve, é porque agora eu fui traído pela minha mulher. Se resolver o problema da traição da mulher, é porque o meu filho me ataca e não me respeita e bate em mim. Se resolveu... Gente, aquilo não para. Porque os problemas são secundários. A vítima sempre precisa de problemas. O salvador sempre precisa ter alguma vítima do lado para poder provar que está cuidando de alguém, vai entrar no céu, sei lá, mas provando isso.
E o acusador está sempre apontando o dedo, jogando, tá todo mundo errado, tá errado, o que você come tá errado. E mesmo sendo desgastante, né, a pessoa se alimenta disso. Mas é interessante que nós temos uma carga de excitação. Antes de falar do treino da realização, me veio uma coisa assim. Quando a gente dá treinamento, né, e dá os treinamentos presenciais ou então no web, né, o CS Mentoria, muito interessante. Tem alguns exercícios específicos para isso. E nós colocamos as pessoas fazendo as funções. Atuando, né? Atuando. Então, assim, vítima, cria um acusador. Problema e põe 3 pessoas, cada um representando uma função, depois faz rodízio de função. Nossa, mas aquilo ferve na sala. Pega fogo, né? Pega fogo. Pega fogo. O pessoal grita, o outro xinga, o outro chora. E drama. É interessante porque todo mundo está viciado nisso. Está viciado. A gente está tão treinado. A gente fala assim, dá para descobrir até os atores da Globo, porque aquilo, gente, são atores globais, não é só da Globo, mas pode ser de Hollywood, na Netflix, sei lá de onde. Mas assim, gente, o pessoal atua que é uma beleza, aquilo vem da alma. Se você não tomar cuidado, você cai fácil. Então é tão fácil, é só dar um estímulozinho, puf, parece assim, uma gasolina que você joga uma faísca, puf, explode, né? Isso é o triângulo dramático. E aí, quando eu vi isso aqui, eu falei, bom, esse esquema do triângulo dramático que mostra tudo isso foi excepcional. Aí eu fui atrás do que seria o saudável, porque eu sempre vou atrás do saudável. E sabe o que aconteceu? Não achei lugar nenhum. E olha que eu pesquisei, vi algumas coisas, falei, não, nada disso aqui está funcionando. Eu acho que foi uma baita de uma sacada que você teve. E aí, olhando, estudando, pesquisando, não achei. Se eu não achei, o que eu faço? Eu invento. Do mesmo jeito que o Kahneman inventou lá, o esquema lá para entender o triângulo dramático, aí eu criei o triângulo da realização. Então, olha, Fernando, eu já te acompanho há muito tempo, mas para mim isso foi chave de ouro que você fez desse triângulo da realização. É porque é como sair dessa história. Só tem um problema, né? Que quando você resolve, põe ordem na casa, a energia ela é usada não para ficar pegando fogo, para provar quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é ruim, quem é inocente, quem é culpado. Acaba esse jogo. Aí você usa a energia para fazer coisas melhores na vida. Sabe? Sai dessa porcaria, desse ciclo doentio e vai viver uma coisa melhor. Mas as pessoas adoram viver nessa montanha russa. É impressionante, porque é automático. Tem gente que fica assim, eu vou falar isso, porque agora eu vou provar que ela está errada, porque agora eu vou fazer isso, porque ela vai sofrer, eu vou fazer isso, eu vou me vingar. As pessoas vivem nessa loucura. Imagina a carga de energia, de vida que as pessoas fazem, imagina o sofrimento que ela passa, que faz o outro passar só para ficar provando, sou inocente, sou certo ou sou bom. Aí tem a polaridade, né? Porque o triângulo da realização é quase que uma polaridade oposta do triângulo dramático. Eu falei assim, como é que eu vou fazer algo para, identificando o triângulo dramático, como é que sai? Porque senão fica assim, as perguntas, mas tá bom, Fernando, e como é que sai? E como é que fica bom? E como é que resolve? E como é que não sei o quê? Qual é a solução do problema? A solução. E eu, como cirurgião, adoro soluções, né? Vai lá e resolve e pronto, chega. Aí eu criei o triângulo da realização. E o triângulo da realização também tem 3 funções. Tem a função, basicamente eu coloquei assim, como se fossem 3 dimensões do ser humano. A criança, o adulto e o mais experiente. Que é o sábio. O sábio. Então, eu vou colocar assim, são as 3 fases de vida, a criança, o adulto e a pessoa mais experiente, então que tem mais experiência de vida. A criança ela tem uma característica, que é criatividade. Então, é assim, eu olho para a situação, o meu foco é solucionar os problemas, não é ficar fazendo o papel de vítima, de salvador ou acusador, mas assim, como é que resolve essa história e acaba com essa história? Acaba. Então assim, criatividade. Então eu tenho uma série de ideias, o que eu posso fazer? Para ter criatividade eu preciso ter a minha cabeça livre, minha mente livre como uma criança. Para criar mesmo, né? Crio. Então, até lá, tempestade cerebral, pronto, vou ter um monte de ideias malucas, não interessa. Como é que resolve e termina essa porcaria? Ideias para solucionar o problema, né? Sempre. O foco é terminar isso aqui e acabar. Pronto. Aí vem essa grande quantidade de ideias que vem da criatividade, que vem no mundo criança. E se eu puder deixar minha criança livre, senão assim, eu tenho uma ideia, está errado, não pode, isso aqui não vai dar certo. Que absurdo você pensar uma coisa dela. Acabou de entrar no triângulo dramático, tá vendo? Até isso. Então assim, um monte de ideias. Aí vem o meu lado adulto,
que eu chamo de potente, né? Então tem a criatividade e a potência. Potência é o adulto. O que eu sou capaz de fazer? Eu escuto a ideia da criança e elejo qual é possível fazer. O que é possível fazer? Dentro dessa grande quantidade de ideias, o que é que eu sou capaz de fazer neste momento? Que recursos eu tenho ou que recurso eu preciso ter? Mas assim, eu olhando a minha capacidade, potência. Veja, não é onipotência nem impotência, que o triângulo dramático vive assim, eu sou onipotente, o acusador e o salvador são onipotentes, e a vítima é impotente. Aqui não existe isso. Então assim, o que eu sou capaz de fazer hoje? Minha realidade. Para solucionar. Então, diante daquele monte de ideias, eu seleciono algumas. Essas aqui eu sou capaz de fazer. Aí vem o lado da sabedoria. E a sabedoria é a tomada de decisões, é aquele que vai decidir. Experiência de vida, para não cometer o mesmo erro, né? Senão a pessoa fica cometendo o mesmo erro N vezes. Então, o sábio é assim, qual delas eu vou escolher para tomar a decisão? Esta aqui é a decisão. Eu vou ver na minha experiência, se precisar eu ajudo, pego experiência de outras pessoas, mas algo assim, a minha decisão, qual dessas aqui será a melhor decisão para eu tomar para resolver esse problema dentro das ideias e da capacidade que eu tenho. E quando eu tomo uma decisão, eu sei que nunca é 100%. Essa é a certa, essa é a decisão certa, as outras são erradas. Se começar essa é a certa e errada, voltamos para onde? Triângulo dramático de novo, mas não é possível. E se a gente não tomar cuidado, parece assim que o triângulo dramático ele é gravitacional, ele puxa a gente. Puxa, você está sempre lá. Você tem que se esforçar para não cair no triângulo dramático. Você tem que estar sempre consciente, porque se bobear, você já começa. Você mesmo com você, não, está errado, isso aqui não vai dar certo. Pronto, voltamos para o triângulo dramático. Né? Então, assim, dentro dessa situação, a melhor decisão a ser tomada é esta, invisto a minha energia nisso aqui e faço. E aí o que eu vou ver? Eu vou ver os resultados. Isso que eu fiz, teve resultado? Não teve? Aconteceu algo que eu não previa, não sabia, tem um fato que eu desconhecia aqui, aí quando eu mexi nisso apareceu? Ok, comece de novo. Criatividade, outras ideias em cima de novas experiências, das que eu tive, o que dá para fazer e tomo outra decisão. E não é isso que todo mundo faz, né? Você tenta, assim, você entra no triângulo da realização, tenta uma vez, não deu certo, você começa, não deu certo porque fulano não fez isso, não deu certo porque você não colaborou. Voltamos para onde? O triângulo dramático. É porque ele é gravitacional, porque ele eu puxa. sei que sempre vai dar errado, porque nada do que eu faço dá certo, porque tudo na minha vida é uma porcaria. Quer ver? A vítima assim, sabe? Porque ninguém me ajuda, porque eu sozinho não consigo fazer mais nada, porque nunca teve ninguém para me ajudar. Começou. Isso não é triângulo da realização, isso é triângulo dramático. Triângulo dramático. Não, porque eu me esforço para tantas pessoas e aí ninguém veio. Eu me esforço e faço tudo para os outros e ninguém veio me ajudar. Eu fiz salvador e vítima ao mesmo tempo. Não, mas que tá tudo errado, esse negócio, essas pessoas me... Pronto, eu virei acusador. Então, gente, eu faço isso, o triângulo dramático, eu comigo mesmo. Parece que tem um monte de personagem dentro de mim fazendo esse joguinho. Mas eu normalmente digo o seguinte, Fernando, que a diferença para mim, como fez sentido para mim, a diferença básica do triângulo dramático e do triângulo da realização é exatamente que no triângulo dramático parece que os personagens estão no sistema. Uma hora um é a vítima, o outro é o acusador, o outro é o salvador, e a gente vai trocando de função no sistema. Mas o que eu achei legal é que o triângulo da realização, a minha criança, o meu adulto potente e a minha sabedoria estão dentro de mim. Sim. Eu não dependo do sistema, eu não dependo do outro. Eu dou conta em qualquer situação, eu dou conta de resolver sozinha. No triângulo dramático, não. Cada um faz um papel. Você vai até mudando o teu papel. Mas os três estão no sistema. Porque assim, no triângulo dramático eu sempre dependo de outra pessoa para interagir e fazer esse joguinho, né? Dependente, codependente. Um sempre. Complementa o outro, né? O outro. A questão é sempre o outro. O outro. No triângulo da realização, sou eu comigo mesmo. E aí a questão é a minha capacidade, o meu poder de fazer as coisas. É potência. Veja, vem um cliente, eu não posso entrar como salvador. Aliás, isso aqui é interessante, até na relação com clientes, a gente vê isso de monte. Nós dois como formadores, dando supervisão e treinamento, é impressionante. A maioria dos terapeutas fazem que papel? Salvador. Querem pegar o problema do cliente para eles. Vai lá. Então, o que acontece? Aí entra no jogo do triângulo dramático. Entra. E aí, frequentemente, é assim.
Ah, então eu vou com você. Você vai ser a minha terapeuta, eu sou o cliente. Então, doutora Carla, é porque a minha mulher fez isso comigo. Pronto, eu já estou vendendo o quê? Eu sou vítima. A minha mulher é o acusador e você está aqui para fazer o quê? Vim buscar você para me ajudar, meu terapeuta, meu salvador. E aí o salvador vai fazer o quê? Nossa, como você está sofrendo. Aí, Fernando, cada sessão é um problema, né? Cada sessão, porque aí Qual é o problema dessa semana? Essa semana é isso. Exato, e aí vai ser o quê? Eu sou a vítima, você é a salvadora, e aí nós estamos vendo como é que é o problema lá fora. Então, aí perpetua aquela relação louca, também extremamente doentia entre o salvador e a vítima. Então, por isso, tem um monte de terapias que não tem fim. Porque, assim, me conte o seu problema que eu estarei sempre com você. Porque eu estou vendo o quanto você está sofrendo e você se dedica e ninguém vê o seu potencial. Essa é a grande diferença da sistêmica, né? A gente é muito mais intervencionista, a coisa resolve mais rápido, cara, não fica entrando nessa ladainha. Não é sistêmica. Porque dentro da sistêmica, o que eu vejo de triângulo dramático dá na mesma coisa. A pessoa vai para a sistêmica e leva a dinâmica dela. Então, por exemplo, tem muita gente que vai trabalhar com sistêmica que deveria olhar para o sistema, mas no fundo cai nesse jogo. Então, assim, quando você vai ver, ela usa a abordagem sistêmica para ampliar o triângulo dramático. Mas é o que eu falei desde o começo, né? O ser humano é viciado nesse triângulo dramático. Por isso que eu falei, não é assim, você fala assim, a sistêmica faz isso. Olha, a abordagem em si, eu vou falar, todas as outras abordagens, em síntese, não entram em triângulo dramático. Mas quem pratica a abordagem é um ser humano comum, pega as suas dinâmicas doentias e aí leva para o trabalho e diz que está sendo um profissional. Isso aqui é um problema sério. O que eu já recebi, você também já recebemos aí clientes que ficam décadas aí fazendo, entre aspas, terapia, que no fundo é um festival de triângulo dramático. Exato, eu vou ajudar você a eliminar esse problema. Se você não vier aqui compartilhar comigo, você vai fazer tudo errado, porque, olha, você tinha que falar comigo. O que é isso? Você é incapaz. A mensagem é assim, você é incapaz, eu é que sei o que é melhor para você. Aí entra numa dinâmica de dependente e codependente. Aliás, família que tem problema de dependência e codependência é um festival de triângulo dramático. Nossa, sempre. O codependente é o salvador. E olha, voltando a falar de família, já que você tocou nesse assunto, quando a gente ensina a criança desde cedo a não ficar no triângulo dramático e começar a encontrar a solução do problema no triângulo da realização, essa pessoa já vai para a vida de uma forma muito mais saudável. Voltando para a família, né? É muito comum as crianças começarem a brigar, entrar no triângulo dramático. Se você consegue orientá-las a ter uma saída, uma atitude diferente, é livre-arbítrio, né? A pessoa decide se ela vai para o triângulo dramático ou se ela vai se esforçar para ir para o triângulo da realização. Isso aqui é interessante, essa história do livre-arbítrio. Muita pessoa, livre-arbítrio, eu vou escolher. A questão é que escolha você tem. Se você não tem opções, então assim, você chega numa situação, você tem livre-arbítrio. Eu te dou 3 roupas para você vestir. Você tem livre-arbítrio. Você vai vestir uma das 3. Sim, só que eu te dei as 3. Eu te dei as 3. Eu te dei 3 papéis ou 3 roupas. Mas você tem a opção de escolher qual delas você vai. Será? Isso é livre-arbítrio? Engraçado, às vezes não, né? Por isso tem que ensinar a criança o triângulo da realização. Para ela ter esse recurso desde criança. Aí ela vai para a vida de uma forma diferente. Eu lembro que uma vez numa dinâmica... A gente estava numa história familiar e você fez isso. Tinham 2 crianças lá que estavam lá. Eram 2 irmãos que estavam lá num conflito, né? Mas conta essa história desses 2 irmãos aí. Eu sei que estava no meio, a gente estava na sala assistindo, né? As crianças começaram a discutir porque tinha um brinquedo que um queria, o outro queria. Um deles puxou, o outro puxou do outro lado e o brinquedo rasgou no meio. Era uma peça de tecido, né? E a criança fez um escarcéu. Eu lembro que o pai falou para os 2, não queria saber o que tinha acontecido. Mandou os 2 subir para o quarto e deixou os 2 de castigo. Eu fiquei quieta no meu canto, dali a pouco eu subi e vi que um deles estava chorando muito lá no cantinho. Eu entrei no quarto, ele mandou para o quarto para arrumar o quarto, cada um para o seu quarto. Eu entrei e perguntei o que tinha acontecido, né? Por que ela estava chorando? Aí ela falou, porque eu não fiz nada e meu pai me pôs de castigo, a culpa era do meu irmão, eu não fiz nada. Triângulo dramático.
Aí eu fiquei olhando e tal. Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou para eu arrumar o meu quarto, mas eu não tinha feito nada, não merecia. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar o quarto, eu te ajudo a arrumar a cama e vamos pensar no que está acontecendo. Ajudei ela a arrumar a cama e tal. Aí eu joguei assim uma semente, né? Eu falei para ela assim, ai, não sei, viu? Eu queria tanto te dar um presente, uma coisa que eu sei, que eu ensino para as pessoas, mas não sei se você está pronta para entender. Aí ela já ficou toda empolgadinha. Ai, me ensina, eu quero sim, eu quero sim. Aí eu falei para a pessoa pegar um papel e uma caneta e comecei a desenhar para a pessoa o triângulo dramático e o triângulo da realização, explicando exatamente isso, né? Que em vez dela ficar se fazendo de vítima, que a culpa é do outro, e isso e aquilo, esperando que alguém fosse lá salvar ela, que ela tivesse mais criatividade, potência e sabedoria para não cair na mesma armadilha do triângulo dramático. E quando eu expliquei para ela, Fernando, ela sacou muito rápido. Era uma criança de 8 anos de idade. E ela falou, tia, eu posso ficar com esse papel? Eu falei, lógico que pode e tal. Aí tudo bem. E ela falou assim, eu já até sei. A próxima vez eu já vou arrumar meu quarto de manhã, porque se o meu pai me mandar de castigo para arrumar o quarto, eu vou falar, meu quarto já está arrumado. Então, criatividade, potência, né? Sabedoria de aprender com um problema que teve no passado e corrigir agora no presente, né? Tudo bem, passou, desceu, todo mundo desceu. Quando foi mais tarde, depois do almoço, eles começaram de novo a brigar um com o outro. E aí, do nada, essa menina virou pro irmão e falou assim, ai, o fulano de tal, vai ficar agora nesse triângulo dramático? Aí todo mundo da sala olhou para mim, tipo assim, oi, de onde ela tirou isso, né? Pois depois disso, essa criança mudou. Parou com aquelas picuinhas com o irmão. Eles entendem com muita facilidade, criança Fernando. É uma coisa impressionante. Aliás, a questão é que ela vive dentro de uma família cheia de triângulo dramático. Então, ela aprende que é assim, né? Então, Modelo. Modelos. Então, essas dinâmicas, quanto mais cedo a gente puder passar esses modelos, e a gente tem que ficar também prestando muita atenção, tendo consciência do que nós estamos fazendo, porque nossos filhos estão assistindo. Aquele teatrão todo, que é um teatrão, né? É um teatrão. E esse teatro é um script que não acaba nunca, né? Então eu chego em casa, agora é hora de reclamar de tudo, porque agora é fazer isso, porque vocês não fizeram nada, eu chego aqui, a casa está bagunçada, porque você não fez a comida, e a mulher chega assim, não, porque eu sofri, porque essas crianças me deram um trabalho enorme, choro e não sei o quê, e aí eu brigo com as crianças. É um teatro com um script. Não, e o triângulo dramático, ele é um triângulo de ponta cabeça, né? Ele aponta para baixo. Aponta sempre para baixo. Depressão, tristeza, doença, um monte Só de desgraça. problema. Só e desgraça. o triângulo da realização é um triângulo que aponta para cima, né? Que é resolver o problema, é sucesso, é sabedoria, alegria, conseguir alcançar os seus objetivos. Fecha esse ciclo, resolve e para de ficar repetindo. Amanhã eu vou encontrar com você e vou reclamar de novo. Deixa eu ver. Quer ver que eu vou chegar em casa? Vai estar tudo bagunçado, vai estar tudo assim, porque agora, dessa vez eu vou fazer isso, agora eu vou falar uma frase melhor que vai cutucá-la, que ela vai sentir culpa. Pelo amor de Deus. Nossa. Só de ouvir me cansa. Pelo amor de Deus. Quantas famílias vivem nisso o tempo todo? A maioria. A maioria. Você que está escutando aí, você também não conhece essa história? Com certeza você participa de triângulos dramáticos. Qual é o papel que você gosta? E aí, quando eu estava falando, também lembrei de uma outra dinâmica, que é assim, como a gente faz isso dentro da nossa... Aliás, eu faço isso comigo mesmo, eu me critico, eu me faço de vítima. Para, né? Parou, né? O neurótico aqui dentro sempre está lá, né? Então, Sabe eu nunca tinha pensado que a gente também, dentro da gente, tem os três. Que a gente se... né? Não é só no sistema. Começa aqui dentro. Começa aqui, depois a gente materializa aqui fora. Aí eu começo a sentir, é que eu estou sentindo, sabe, Fernando? A gente se coloca no lugar, né? Eu sinto que eu fui excluído, eu sinto que as pessoas não me reconhecem, eu sinto. Então eu preciso verbalizar o que eu sinto. Meu Deus do céu. Aí eu sinto vontade de ir no banheiro, então eu preciso evacuar ou fazer xixi, porque eu sinto. Faz no banheiro, né? Não aqui, né? Isso aí. Tem momentos para fazer isso. E aí tem uma dinâmica que eu lembrei dentro de, por exemplo, de terapia. Eu lembro que teve uma época na minha vida que eu fazia supervisão em dupla. Então tinha eu e tinha uma outra profissional. E aí começou a dar um problema, porque quando a gente fazia supervisão, os terapeutas estavam lá, eu orientava o caso exatamente para onde? No fundo, era triângulo da realização. Naquela época não tinha bolado esse triângulo, mas o objetivo era isso, é solucionar, resolver, avançar, aprende com a experiência e segue. Do outro lado era diferente.
Não, era pôr no colinho, tem que olhar para os sentimentos e para o caminho, para a dor. Gente, tem alguma coisa errada aqui, porque alimentava essa dinâmica dramática. E aí, um dia eu falei, gente, tem alguma coisa errada nessa... Tem 2 comandos aqui nessa supervisão. Isso aí vai dar uma confusão até para o grupo. Aí, um dia eu sentei com essa pessoa e falei assim, temos direcionamentos diferentes da supervisão e isso aqui está gerando problemas. Deixa eu entender uma coisa. Aí eu fiz uma analogia. Do mesmo jeito que tem o teste do barquinho no episódio passado, coloquei uma situação. Então vamos imaginar o seguinte. Tem uma pessoa que está dentro do buraco e está sofrendo lá no buraco. Porque está sozinha, está abandonada, está triste, não consegue sair de lá. O que é que você faz com essa pessoa? Ela fala, eu desço lá e fico com ela, para não sentir sozinha. Pelo amor de Deus! Literalmente, ela fala, eu desço para não ficar sozinha, para ficar lá, porque... bom, porque eu vou buscar uma escada, uma corda para ver se a pessoa sai. Orienta a saída, mas quem tem que sair é o cliente. Só que literalmente ela falou, eu sempre, porque é para não ficar sozinha, para ela ficar... Então, tá bom. Por isso nós estamos, tanto é que encerrou a dupla, não dá. Eu vou buscar a solução para a pessoa sair de lá. E aí tem uma coisa interessante que vem de Hipócrates. Eu gosto muito de Hipócrates, né? Porque ele fala umas coisas que hoje em dia parece, ele falava lá atrás. Imagina, antes dele também se falava. Ele falava assim, antes de você curar alguém, pergunte para essa pessoa se ela está disposta a abrir mão daquilo que a fez adoecer. É verdade. Por quê? Porque esse mecanismo todo, se a pessoa não prestar atenção, ela não abre mão da vida doentia dela. Então ela fica cultivando essas doenças, essas porcarias. Porque quando você vai mudar isso, você vai ter que ter uma outra forma de funcionar. É isso mesmo. E aí uma frase do Hellinger, que eu gosto muito, que ele fala assim, as vítimas não buscam soluções. Elas buscam aliados. E aí nós temos que tomar um cuidado enorme, porque frequentemente nós, como profissionais da ajuda, quando chega a vítima, eu tenho que trabalhar para virar adulto, assumir a sua própria responsabilidade, não ficar assim, o outro fez isso comigo, e você permitiu. Não, mas você entendeu que o outro faz isso, e você permite. Então, assim, 50% de responsabilidade, é adulto. É isso aí. E quando você sabe utilizar triângulo dramático e triângulo da realização na sua vida, nas relações familiares e nas profissionais, o que vai acontecer? As coisas resolvem com uma rapidez impressionante. Então, aquilo que às vezes demora décadas e não sai para lugar nenhum, só fica rodando, aí você atende um cliente numa sessão, de repente você fala, é isso aqui. E não é só no cliente. Na vida da gente, quando você vive num triângulo dramático, parece que você contamina o campo inteiro. Parece não. Agora, quando você começa a ir para o triângulo da realização e vive e se segura no triângulo da realização, se esforça para não cair de novo no triângulo dramático, o ambiente em volta de você começa a viver no triângulo da realização. E as coisas começam a andar muito melhor. E aí é interessante, porque qual é o grande poder? Eu posso escolher se eu vou entrar num jogo de triângulo dramático ou não. As pessoas me convidam a entrar. Livre-arbítrio de novo. Agora tem um livre-arbítrio que é diferente. Não é assim, eu vou escolher o papel de vítima, salvador ou acusador. Não, eu vou escolher não entrar no triângulo dramático. Eu vou entrar, sair. Não entro nessa história. E triângulo dramático, assim, não adianta você argumentar, porque qualquer argumento que você fizer, a pessoa vai interpretar porque você está falando isso, porque você quer me machucar, porque você está falando isso, porque não sei o quê. Não adianta, o que você falar vai dar de errado. E, sinceramente, algo assim, nem entro. Fala, você tem a sua forma de olhar para isso, eu tenho a minha. E se a pessoa está entre os 2 triângulos, um que aponta para baixo, o outro que aponta para cima, e ela tem o livre-arbítrio de entrar no triângulo dramático ou de ir para o triângulo da realização, é a tal história, né? O triângulo dramático, ele é gravitacional. Se você não fizer nada, te puxa. Não precisa fazer nada. O triângulo da realização, ele é antigravitacional. Então, ele requer que você se esforce para sair e solucionar o problema. Ela tem uma dinâmica adulta. A outra é viver o mundo infantil. Porque, no fundo, é um mundo infantil que não serve para nada. Só serve para criar problema, dor e sofrimento. E aí vem, como você falou, a gente utiliza muito esse esquema, né? Você está na vida, você escolhe. Eu posso entrar no triângulo da realização ou dramático. É isso mesmo. Em qualquer situação de vida. E aí você se policia e fica atento o tempo todo. Porque muitas vezes eu falo, estou aqui, e quando você vai ver, você voltou para aquele lugar. O tempo todo. Entrou, identificou, para imediatamente. Não invente explicação, nem justificativa, nem conta historinha, que isso aqui também é coisa de triângulo dramático. É para provar que eu sou inocente. Eu não sou inocente.
eu faço um monte de besteira, eu caio no triângulo dramático frequentemente, todo mundo cai. A questão é se eu tenho consciência, paro e uso a energia para fazer coisas melhores. É isso aí.